Eu falei que falar agora Sobre as categorias sobre de base, o Elias. isso, exatamente. Sobre o que você pode falar sobre Elias, tem o volante também Ítalo, Henrique, né, Kelvin. O que você pode falar sobre se houve, sim, é, se houve melhorias, né, que Tininho falou tanto que ia focar na base, que ia melhorar. O que você pode falar sobre a categoria de base do Santa Cruz? Ô Arthur, esse assunto eu considero ele muito controverso. Não só no Santa Cruz, como em outros clubes. Porque toda vez que um time de futebol está naquela dificuldade, a diretoria, a presidência sempre toca e foca no assunto. Não, próximo ano nós vamos valorizar a nossa base. Temos que valorizar a base. Todo mundo sabe que a condição financeira não é das melhores. Então vamos dar oportunidade para os garotos. E a própria torcida gosta desse discurso. A torcida abraça, são os pratas da casa. Agora, isso até começar a primeira partida e o atleta da base perder o primeiro gol debaixo da barra ou errar o primeiro passe de 2 metros. Porque futebol mexe com paixão. Então, mesmo o torcedor sabendo que esse é o melhor caminho, que você tem que valorizar, até porque o que é melhor pro Santa Cruz? Que estoure um jogador feito na sua base ou um jogador, por exemplo, que veio agora, deixa eu ver um exemplo, o próprio Anderson que veio do Guarani, mas era do Grêmio, terminou indo embora. Mas enfim, se ele estourasse, ia embora no final do ano, o Santa não ia receber nada. Não ia receber nada. Então, seria muito melhor para o Santa Cruz que, por exemplo, o zagueiro João Vitor, que está no elenco profissional, fosse bem, arrebentasse, e no final do ano seria vendido, e aí sim o Santa Cruz ia ganhar a receita. Então, é importante essa questão de trabalhar a base, de dar oportunidade para os garotos, mas quando chega na hora do vamos ver, se o cara errar um pouquinho, a paciência da torcida é muito curta, não só da torcida quanto do técnico. O técnico ainda tenta dar um respaldo maior, manter, mas é diretoria em cima, é torcida em cima e não pode perder clássico. Então é bem complicado. Mas, assim, falando o cara que a gente está acompanhando um pouco mais jogando, que é o Elias, eu considero que ele é uma joia realmente de Santa Cruz. Ele treina muito bem. Aquele gol que ele fez contra o América, aquela cavadinha, digamos assim, por cima do goleiro, ele faz todo o treino muitas vezes. Em cima de Ricardo Ernesto, do Anderson. Ele faz aquilo com uma naturalidade muito grande. Então, quem acompanha os treinos do Santa Cruz não se surpreendeu com aquele gol dele. Nas primeiras partidas ele estava bem tímido. Eu até comentei com outros companheiros, colegas da imprensa, que na partida contra, acredito que foi contra o 13, ainda no amistoso, contra o 13. Amistoso. Isso. Ele saiu logo no começo do jogo de cara pro gol e em vez dele chutar pro gol, ele tentou o passe, algo assim. E no treino, a gente comentou no treino, ele sempre bate pro gol nessa bola. Ele sempre bate pro gol e sempre é gol, porque ele tem uma qualidade muito boa no arremate. Mas assim, como é o início ainda, ele preferiu tocar, o jogador ainda não tá com aquela confiança. Mas se o Santa tiver paciência, a torcida tiver paciência, ele vai render, pode render tanto títulos quanto muito dinheiro pro Santa Cruz. Isso é verdade. Mas eu entendo que, assim, Elias, ele pode abrir caminhos para outros atletas da base, né? Como, por exemplo, se ele der certo, pode abrir espaço para por exemplo, pequeno, Ítalo Henrique Volante, O Napão. né? Tem o Napão que, para mim, ele é banco de pipico. Não tem Silas, não tem Neto Costa, não Pois tem é. Jô, porque assim, a gente sabe que não dá. Não dá. Até o Bruno Melo, lá do grupo o Tricolores do CT, ele até postou lá no Twitter falando que ele já entendeu quem é aposta nesse elenco. Eu disse, realmente, são, assim, apostas de altíssimo risco, né? Que sabemos quem é aposta e, assim, sabemos que não vai ter sequência para uma Série C. É fato, é fato. Ó, tem uma aqui falando aqui, Napão é banco, realmente não tem Silas. É, Silas ainda não.
não entrou em campo. Eu vi alguns lances dele pela Perilima, que ele jogou a segunda divisão lá da Paraíba. Eu vi alguns lances. É um bom jogador, um jogador velocista, mas é da tempo ao tempo. Então vamos lá, falar